antes de Colombo zarpar, antes de Vasco da Gama dobrar o Cabo da Boa Esperança, antes de qualquer europeu ter ouvido falar das Filipinas, já havia navios cruzando essas águas, navios grandes, navios carregados, navios transportando ouro, porcelana e especiarias valendo mais do que a maioria dos reinos europeus veria em toda a sua história. Esta não é uma história sobre descobrimento, é uma história sobre o que já estava lá. E eis o paradoxo de que ninguém fala. Quando Fernão de Magalhães chega em 1521, ele espera encontrar povos primitivos em ilhas desconhecidas. Em vez disso, encontra governantes vestindo seda, encontra portos cheios de mercadores chineses, encontra joias de ouro, códigos legais escritos e redes de comércio que se estendem da China à Arábia. Ele encontra um mundo que funcionava sem a Europa havia séculos. Então, como o mundo esqueceu disso? Voltemos mais no tempo. Muito antes disso, muito antes de os mapas darem um nome a essas ilhas, o próprio mar já era a estrada. Não há rodovias aqui, nem montanhas ao atravessar. A água entre as ilhas não é uma barreira, é uma via expressa. E o povo que vive nessas ilhas a entende melhor do que qualquer um na terra. Eles não são pescadores presos ao litoral, são navegadores. Leem correntes, estrelas e padrões de vento com uma precisão que leva gerações para dominar. Constroem embarcações como nada que existia na Europa na época, velozes, estáveis, capazes de travessias oceânicas, e as usam principalmente para uma coisa: comerciar. Agora, entenda o que isso significa. As ilhas ficam no centro do corredor marítimo mais valioso do mundo. Ao norte, a China, com seu apetite insaciável por produtos tropicais. A oeste, as Ilhas das Especiarias, produzindo cravinho e noz moscada, que um dia os europeus matariam para obter. Ao sul, Java e Sumatra, reinos poderosos com sua própria fome por produtos estrangeiros. Todas as rotas entre esses gigantes passam pelo mesmo gargalo, o arquipélago filipino. Isso não é um acidente cultural, é a geografia criando o destino. E certos portos sabem exatamente como explorá-la. O porto na foz do rio Pasig, o lugar que um dia se tornaria Manila, já é um centro comercial. O porto de Cebu nas Ilhas Centrais. Os portos de Mindanao, no sul, não são vilarejos, são centros de troca. E os governantes que os controlam não são chefetes. São intermediários de poder em uma economia regional que vale fortunas. Mas algo maior está prestes a chegar. Por volta do século IX, os mercadores chineses não estão só de passagem, estão ficando, estabelecem relações, casam-se com famílias locais, integram-se nessas comunidades. E em troca do quê? Porcelana, seda, ferramentas de ferro, moedas, coisas que as ilhas não conseguem produzir na mesma quantidade, coisas que mudam o que os governantes locais podem oferecer ao seu povo. O comércio não flui num só sentido. As Filipinas enviam de volta ouro, cera de abelha, pepinos do mar, um ingrediente de luxo tão valorizado na culinária chinesa que mercadores viajam milhares de quilômetros para obtê-lo, resinas florestais usadas na medicina e no incenso chinês, penas exóticas, escravos também, porque este é um mundo onde toda civilização, sem exceção, funciona com base no aprisionamento humano. O volume dessa troca é impressionante. Sítios arqueológicos por todas as Filipinas revelaram cerâmicas chinesas desde a dinastia Tang, dos anos 600. Não alguns fragmentos, não curiosidades, quantidades equivalentes a depósitos inteiros. Sítios funerários onde os mortos são enterrados com vasos de porcelana que só riqueza e conexão com o comércio exterior poderiam comprar. Isso não é marginal, é a espinha dorsal econômica de uma civilização. E então, algo muda toda a equação. O Islã começa a se espalhar pelo mundo marítimo do Sudeste Asiático. Não por conquista, não aqui, ainda. Ele viaja pelas rotas comerciais. Mercadores muçulmanos, árabes e indianos o carregam de porto em porto. Ele chega ao sul das Filipinas por volta dos anos 1300. E onde chega, não muda apenas a religião, reorganiza o poder. Porque as redes comerciais muçulmanas que agora ligam Arábia, Índia, Malaca e as ilhas indonésias são o sistema comercial mais sofisticado do planeta nesse momento. Para se conectar a essa rede, você precisa falar a sua língua. E cada vez mais, essa língua é o Islã.
Os governantes de Mindanao e do arquipélago de Sulu se convertem, adotam estruturas legais e comerciais islâmicas, aprofundam suas conexões com o mundo muçulmano mais amplo e, de repente, eles têm acesso a um nível totalmente diferente de comércio. Sulu se torna algo notável, um sultanato formalmente organizado, politicamente sofisticado, religiosamente conectado, posicionado em uma das rotas marítimas mais importantes da Ásia. O sultanato de Sulu comercia com a China ao norte e com Brunei, Java e a Península Malaia ao sul e oeste. Seu alcance se estende por milhares de quilômetros de oceano. Seus governantes acumulam poder, prestígio e riqueza que rivalizam com qualquer reino da região. Este é o mundo que existe quando os navios europeus aparecem pela primeira vez no horizonte. Agora pense no que Magalhães realmente encontra. Ele não está chegando a um espaço vazio no mapa. Está chegando à borda de um sistema que funciona, cresce e compete há 1000 anos. Os governantes que ele encontra, homens como Rajá Humabon em Cebu, Datu Lapu Lapu na vizinha ilha de Mactan, não são chefes isolados. São pontos em uma rede viva. Têm opiniões sobre comércio, sobre lealdade, sobre visitantes estrangeiros que abusam da hospitalidade. Magalhães comete um erro fatal. Escolhe um lado numa disputa política local. Decide demonstrar a superioridade militar europeia atacando Lapu-Lapu. E em 27 de abril de 1521, nas águas rasas de uma praia em Mactan, o homem que circunnavegou o mundo encontra uma força local que se recusa a se impressionar com o aço espanhol. Magalhães morre naquela praia. Sua expedição retorna cambaleando com menos de 20 sobreviventes dos 270 que partiram. A Europa não abandona as ilhas. Ela volta, com força, com soldados, padres e todo o peso da ambição colonial. Em 1565, um assentamento espanhol permanente se estabelece. Em 1571, Manila está sob controle espanhol. E as redes comerciais que sustentaram essas ilhas por 1000 anos não são destruídas, são capturadas. Os espanhóis compreendem quase imediatamente o que têm em mãos. Manila se torna a peça central do sistema comercial mais extraordinário que o mundo colonial já viu. A prata das minas do México, extraída por mão de obra indígena sob condições de exploração brutal, flui para o oeste, cruzando o Pacífico até Manila. Lá, é trocada por seda e porcelana chinesas. As mercadorias fluem de volta para leste, rumo ao México e depois à Espanha. Por 2 séculos e meio, o comércio do galeão de Manila funciona com precisão. Mas eis o que os livros de história raramente dizem. Esse comércio não funciona sem a infraestrutura que já existia. As comunidades de mercadores chineses já integradas em Manila. Os pilotos locais que conhecem essas águas. As cadeias de suprimentos que penetram profundamente no interior filipino. Todo o sistema é construído sobre uma fundação que já estava lá. A Europa não criou este cruzamento, apropriou-se dele, e as civilizações que o construíram, os reinos comerciantes, os sultanatos, as redes de datos, as comunidades de mercadores e navegadores que conectaram a rota marítima mais importante da Ásia por um milênio, foram apagadas da história, reclassificadas como primitivas, como pré-históricas, como lugares à espera de serem descobertos. Elas não estavam esperando, já estavam lá. Isso importa hoje porque o Mar da China Meridional, essas mesmas águas, é mais uma vez o centro da geografia mais disputada do mundo. Os mesmos estreitos, as mesmas correntes, os mesmos pontos de estrangulamento que determinavam o poder 1000 anos atrás agora, estão no centro de disputas entre China, Filipinas, Vietnã e Estados Unidos. A geografia não mudou. Só os jogadores têm novos nomes. O mar lembra do que os livros esqueceram. Em algum lugar nas profundezas dessas águas, sob séculos de sedimentos e silêncio, estão os naufrágios de navios que cruzaram essas rotas antes de Colombo nascer. Navios carregando ouro, porcelana e as ambições de reinos cujos nomes quase perdemos completamente. Eles comerciavam com metade do mundo, construíram algo extraordinário, e então a história seguiu em frente e esqueceu de mencioná-los. A lição não é romântica, não é sobre uma idade de ouro, é sobre isto: o poder não começa onde os registros começam. A civilização não começa quando os europeus chegam para registrá-la.
O mundo já era complicado, já era conectado, já era contestado muito antes de qualquer europeu pensar em procurá-lo. E da próxima vez que alguém falar sobre a Era dos Descobrimentos, lembre-se, as pessoas que viviam aqui já tinham se encontrado. A questão é quem tem o direito de dar nome ao que já se conhecia.